Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Ai, tá um sol aqui na janela, não quero fechar a cortina. Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça, que eu diminua, né? Como de costume, vamos estar orando. Hoje é dia 15 de junho de 2024, né? É um sábado. A gente vai estar orando, a gente vai começar essa semana, né? Hoje, a maratona em 1 João, 2 João, 3 João. Eu sei que Deus tá tocando no meu coração para mim fazer, né, uma leitura, um estudo mais minucioso da palavra com vocês, né? Dirigida pelo próprio Deus, porque eu não sei nada, mas quem sabe é Deus, o próprio Espírito de Deus nos instrui. E aí, como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando pela palavra do Senhor, amém? Oi, bebê. O que Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número, Pai. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo que o Senhor tem confiado na minha pessoa. Nesta hora, Pai, eu apresento a vida daquele ouvinte, daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo essa palavra, que o Senhor possa estar alcançando, que o Senhor possa estar curando, libertando, abrindo as portas. Se tiver alguma mãe solo desempregada, precisando de um milagre, que o Senhor possa abrir, Pai. Enviar o socorro e o milagre, porque não é fácil, Pai. Não tá fácil pra ninguém. Mas eu sei que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Senhor, eu te agradeço, eu te glorifico, eu te exalto. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Então a palavra do Senhor diz aqui em 1 João, né? Não é o Evangelho de João, os Evangelhos sinóticos. Na Bíblia tem 1 João, 2 João, 3 João, né? Que são as pequenas cartas, do mesmo jeito que tinha a carta de 1 Pedro e 2 Pedro que a gente leu, né? Essa carta de João, né? Essa 1 João é João, filho de Zebedeu, que é aquele João, né? Que muito amigo de Jesus, provavelmente ele era primo de Jesus, né? Provavelmente ele era filho de Salomé, que os historiadores acham que é irmã de Maria, mãe de Jesus. Então, assim, refere-se a Salomé, né? Meio confuso, mas assim, é o que os historiadores dizem, né? Então, assim, é possível sim, né? Que a sua mãe fosse Salomé, irmã de Maria, mas eu quero crer que é. Pronto, né? Porque ele era aquele discípulo que Jesus amava muito, né? Aquele discípulo que deitava no ombro de Jesus. Aquele discípulo que sempre estava Pedro, Tiago e João, né? Pedro, Tiago e João. Sempre estavam com Jesus os três, né? Então, assim, e ele tem um evangelho, assim, as suas cartas são bem semelhantes com a de João, né? Do evangelho sinótico ali, né? Ali em Mateus, Lucas, Tiago, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Nos evangelhos ali. Então, assim, e a gente acredita que é. A gente vai estar estudando, eu sei, uma palavra é muito rica as cartas dele, né? Ele vai combater o gnosticismo, a mentira, o engano, né? Que estava ali no meio das igrejas. Ele já estava de uma idade avançada também, né? Porque ele chama os leitores de filhinho. Ele tem um testemunho, porque ele andou com o próprio Cristo, né? O seu primeiro ministério foi andar com Cristo, ele foi um dos seus apóstolos ali de Cristo também. Então é algo bem minucioso. E a gente vê também que na sua carta, um dos propósitos dele é o quê? É combater os hereges e os anticristos. Então, assim, ele vai estar lá. Mentirosos, anticristo, herege, né? Pessoas que querem destopar a palavra do Senhor, ele vai estar lá explicando, né? Para que o povo não venha se perder com a mentira, né? Então, assim, ele é um dos cristãos da igreja primitiva. A gente sabe que a igreja primitiva ela foi fundada ali logo após, né, a morte e ressurreição de Cristo, a ascensão dele para o céu, aonde, desculpa, ainda eu tô meio gripada, muito gripada, aonde o Espírito Santo de Deus veio, teve o batismo ali, né, no cenáculo, mas João, ele participou de tudo isso, né. Então, assim, a gente vê também que o gnosticismo na igreja primitiva era algo que estava entrando para minar,
Mas a gente vê também que essa carta de João, ela foi provavelmente, né, 1 João, 2 João, 3 João, escrita ali entre 80 anos depois ali da morte de Cristo. Ele já estava mais velho e tudo, mas é uma carta riquíssima, tá bom? Porque o gnosticismo é uma heresia muito perigosa, e no dia de hoje também ela se faz presente nas igrejas, viu? É algo terrível o gnosticismo, porque a sua doutrina, ela é uma doutrina de mistura de espírito, né? Ela é assim, a sua doutrina central é que o espírito é inteiramente bom, pronto. O espírito é ótimo, mas a matéria é totalmente mal, é um dualismo, né? Então, assim, e é bem complexo, totalmente contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós somos corpo, alma e espírito. Então, né, um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito de Deus, e nós somos corpo, alma e espírito. A gente pode ver em Hebreus isso. Então, assim, e é algo bem maligno, né? E a gente vê que hoje as igrejas também trabalham muito com isso, né? Mas a gente crê que nós somos corpo, alma e espírito, porque a palavra diz. E Deus é espírito, como é que adora em espírito em verdade. A nossa carne, sim, né? Ela é pó e pro pó ela vai voltar, né? E o espírito, né? Vai voltar para Deus, e a alma a gente não sabe para onde que vai. Então a gente tem que ter todo um trabalho, né? Não? Então é isso. Mas vamos já partir, né? Tô dando só uma pincelada aqui pra gente entender. Eles também tinham assim um pouquinho de dificuldade. Eles falavam muito também que a salvação era escapar do corpo, né? Que o corpo era ruim, né? E assim, ele diz que a fé também não era mediante a Cristo, né? Mas por meio do conhecimento especial do gnosticismo, do conhecimento, e não é. A nossa salvação é mediante a fé em Cristo, que ressuscitou do morto. Então ele vem com muitas heresias, né? O gnosticismo é algo terrível, né? Porque assim, o corpo do homem, nós somos uma matéria, sim. O corpo nosso é ruim? É, claro que é, né? Porque o nosso corpo é carne, é podre, né? Vai voltar para a terra, né? Mas nós somos imagens e semelhanças de Deus, né? E nós temos um espírito, né? E o nosso espírito é o que nos vivifica em Cristo. Mas vamos passar para a primeira, depois a gente entra mais para frente, eu falo mais um pouquinho sobre isso. 1 João 1 diz assim, a palavra da vida. O que era, desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna. Ele está falando do próprio Cristo aqui, tá? Que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão não é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então, João, ele já está deixando bem claro aqui, na introdução da sua carta, que o assunto principal aqui é o Evangelho de João, que fala sobre Jesus, como a palavra, né, como a vida. Porque no Evangelho de João, né, no primeiro Evangelho de João, fala assim, e vem assim, João fala assim, e veio para o seu, e a palavra veio para os seus não aceitaram. E todos que aceitaram deram-lhe poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ele já vem aqui nos ensinando, né? Meu Deus, esqueci de orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa palavra que você colocou no meu coração, nessa hora eu te peço, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não falo aquilo que eu quero, mas aquilo que você tem para falar aos nossos corações. Me perdoa, Pai, que eu atropelei. Meu Deus do céu. Então, ele vem aqui e diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Então, ele andou com Jesus, né? Então, Jesus era desde o princípio. Jesus sempre existiu. Então, ele está falando de Jesus, que foi ontem, hoje, eternamente. Que mesmo Jesus, que estava ali no começo da fundação do mundo,
é o mesmo Jesus que ele está falando. E ele diz que ele apalpou, eles andaram com Cristo, ele deitou no ombro de Jesus. Então, ele é o testemunho disso, né? Ele se refere... Então, João se refere a Jesus como verbo, né? Então, assim, e ele tinha examinado com cuidado a palavra da vida. Então, assim, ele viu Jesus, ele andou com Jesus. A palavra viva e eficaz que estava no meio deles, né? Nós temos a fé em Cristo, né? Mas João, ele andou com o próprio Jesus, ele andou com o próprio Deus na terra. Então, ele teve história, né? Então, ele diz assim que ele pode testificar o que existiu desde a eternidade, se tornou carne. Então, Jesus sempre existiu, né? E ali Jesus se manifesta em carne, através da sua tia Maria, né? O Espírito Santo de Deus vem sobre Maria. E Maria, né? Sua tia tem Jesus, o Salvador. Então, assim, ele tem a veemência, ele tem certeza do que ele está falando, porque ele viveu, né? E ele diz assim, o homem de carne e de sangue, ele era verdadeiro. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, né? Jesus era Deus, Jesus era homem. Então, assim, desde o princípio, desde o início, igreja é muito lindo. É meio complexo? É. Mas se a gente olhar pelos olhos da fé, a gente vê que Jesus, ele é tudo, né? Na minha e na sua vida. Então, João, ele vai o quê? Combater o gnosticismo, as heresias que estavam sendo ditas naquela época, né? Através da onde? Da palavra da vida, que era o próprio Cristo que ele andou. Então, ele tinha base para falar, né? Então, assim, e o que a vida revela? Revela a salvação, revela a fé em Cristo, né? É a revelação futura, é a salvação. Então, João, ele está combatendo no momento de heresia ali. E ele está falando, eu afirmo, ele é o Cristo, ele é a própria palavra, ele é a vida, ele é tudo, né? E ele vem aqui no 2, ele diz assim, a vida se manifestou, nós a vimos dela, testemunhamos e proclamamos a você a vida eterna que estava com o Pai. E nos foi manifestada, né? Aí é tão forte, aqui no 3 ele diz assim, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, né? E ele escreve, ele diz assim, no 4, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então, ele está dando testemunho do próprio Cristo. Ele não está falando de algo que lhe falaram, ele está falando de alguém que ele deu, né? Então, é muito forte. Cristo é a vida eterna. E ele é chamado de a vida por quê? Porque Cristo é o que vive e que tem a vida em si. Ele é a primícia dos mortos, ele é a própria vida, ele é tudo, né? Ele é a fonte de vida, ele é o soberano. Ele é soberano sobre a vida, ele é soberano sobre a morte, ele é tudo, né? Então, Jesus, ele é a vida eterna. Resumindo, ponto final, ele é tudo. Por mais que o gnosticismo, as heresias, a mentira venha dizer que o contrário, Jesus é o começo e o fim. É o alfa e o ômega. Não tem outro. Né? Então ele vem aqui também e diz assim, porque ele teve o quê? Uma comunhão, né? Conosco. Ele participou ali com João. Eles tiveram a experiência de ouvir, de tocar Cristo, né? Do Cristo encarnado. Ele teve comunhão com o próprio Cristo. Então ele tem base para dizer, né? E a união espiritual entre ele e Cristo era latente, era algo evidente, né? Então, o crente e Cristo, que nós somos pequenos, né? Crente cristãos são pequenos Cristo, né? Ele apresenta como Jesus sendo a videira verdadeira. João, ele fala de Jesus na videira verdadeira ali, João 15, né? Então, assim, ele é o tudo, né? Ele é o corpo, ele é o cabeça, ele é tudo, né? E nós temos que ter comunhão com o Pai e com os irmãos na fé, né? Você tem comunhão com Deus, você tem comunhão com seus irmãos. Não importa que seu irmão não tenha comunhão com você, mas você tem que ter, né? Isso é muito importante. Porque ele diz aqui, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Porque a alegria só é completa no Senhor Jesus. Não tem como a gente ter uma alegria sem ter Jesus como centro da minha e da tua vida, né? E não pode ser completa para ninguém, né? Por isso que ele compartilha do verdadeiro evangelho de Cristo, para que venhamos ter alegria em Cristo, né? Aí ele diz assim, tem outra parte aqui no 1, diz assim 5, andar na luz. Olha que lindo. Andar na luz. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus é luz, igreja. Aqui, ó. Se afirmarmos
que temos comunhão com ele, mas andamos na treva, mentimos e não praticamos a verdade. Como que eu falo que eu tenho? Deus é luz, tá? Como é que eu falo que eu ando com Deus e eu pratico a mentira, o roubo, a prostituição, a pornografia, a pedofilia, o engano, a falcatrua? Então, assim, que tipo de crente sou? Então, eu não tive o encontro com Cristo, eu estou nas trevas. Quem pratica essas coisas, soberba, arrogância, ganância, não teve o encontro com Cristo, não pode ter igreja, porque não pode fazer. Que comunhão tem a treva com a luz? Nenhuma, né? Porque a luz representa tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é santo, tudo que é puro, né? Ao passo que as trevas representam tudo que é mal, tudo que é falso, tudo que é mentiroso, tudo que é enganoso, tudo que é perverso. O ódio, a ira, tudo isso é das trevas, né? Não tem como. Então, ele vem nos alertando, né? E assim, como é que a gente anda na treva? Andamos na treva, andamos na luz. Não tem como. Dois estilos de vida a gente não pode ter. Então, muitas vezes, por você escolher andar na luz, você é tido como chato, você é apontado, você é criticado, você é rejeitado. Não importa. O importante é que Cristo conheça a sua conduta para com ele. Então, você tem que andar na luz sempre. Nós temos essa obrigação de estar na luz. Que comunhão. Se alguém chegar a você para fazer alguma coisa errada, não faça, não participa de nada obscuro. Porque obscuro pertence à luz. Não está em Cristo. Está nas heresias, no gnosticismo, na mentira, em Satanás, em tudo que não provém de Deus, né? Então, e quer dizer o quê? Uma das características da iniquidade, do Satanás, do diabo, das trevas, é o erro, né? É o erro, porque as pessoas estão praticando o erro, sabendo muitas vezes que está errada, mas pratica, né? Mas a santidade não, a santidade é santificar-se a cada dia. Sede santos, porque eu sou santo, né? É obrigação minha e sua. É pela verdade, é pelo evangelho de Cristo, porque Cristo é a verdade. Então nós temos a obrigação de ser puro, de ser santo, né? Ai, gente, tá horrível. Afirmamos, aqui ele afirma, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos na treva, mentimos e não praticamos a verdade. Como que eu posso afirmar, né? Que eu estou com Cristo e eu estou mentindo, e eu estou fazendo o que é errado, né? Então, eu não tenho comunhão com Cristo de jeito nenhum. Não tem, porque o Espírito Santo de Deus testifica. Ele nos constrange quando vamos fazer alguma coisa errada. Igreja, a gente não é perfeita, a gente peca todo dia. Todos os dias nós pecamos. Mas nós não somos santos. Mas o pecado na minha, na sua vida, não pode ser algo costumeiro. Acontece de você pecar, sim. Acontece de você errar, sim. Mas é algo que não pode ser costumeiro na minha nem na sua vida. Não pode. Porque pecar é errar o alvo que é Cristo. E é inaceitável, né? Então, assim, estar com uma união viva, espiritual com Deus, é andarmos na luz, né? É um comportamento diário, é uma verdade que muitos muitas vezes não querem aceitar, mas eles têm que ver que somos diferentes, né? Temos que ser. Incomoda. Porque a gente lidar 25% do mundo inteiro é luz, 75% é treva. Tem o que está na igreja. Tem a metade que é treva. Então você pensa quão difícil é lidar com as trevas, né? Então a gente tem que ter um caráter moral firme. Manter-se firme nas nossas palavras, nas nossas decisões, sempre sem voltar atrás e sem ficar no muro, sem cochear com dois pensamentos, com os dois deuses, sempre manter-nos firmes, né? Ele diz aqui no 7, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, assim, você está na luz, então você tem comunhão com a luz. Então, o sangue de Jesus vai nos purificar de todo pecado. Porque o pecado na minha e na tua vida é algo que vai acontecer. Sim, porque nós estamos na terra. Nós estamos nesse corpo ainda, mas não vai ser algo costumeiro. É errar o alvo, é alguma coisa que acontece esporadicamente. Mas tem gente que vive um pecado constante, mente todo dia, engana, rouba, fraudulenta, faz tudo que desagrada a Deus e muitas vezes acha que está servindo a Deus. Então, a gente vê aqui no 8 assim, se afirmarmos que estamos, olha só, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Sim, porque nós somos pecadores, então nós temos pecado, né? Mas tem um detalhe. Se confessarmos os nossos pecados a ele é fiel e justo. Se confessarmos
os nossos pecados a Ele. Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a gente confessa, Senhor, eu pequei, Pai, né? Porque a gente erra, né? Então, assim, fiel e justo é só quem? Deus. A gente não pode contar nossa vida nem pra todo mundo. Tá difícil, igreja. Dependendo pra quem você conta, seu nome é jogado na internet, não vem, você é denegrido a sua imagem. E é muito difícil. Por isso que muitas pessoas hoje procuram psicólogo, procuram psiquiatras pra conversar. Porque não tem como conversar com alguém. Porque as pessoas hoje em dia, meu Deus, faz de tudo para ter um like, para defamar, para denegrir a imagem do outro, né? Então mostra que o modo de Deus lidar com os que confessam os pecados estará de acordo com a sua natureza, com o cumprimento de Cristo, né? Deus é misericordioso e firme, e firmou isso, né? Com o seu povo, né? Desde o Antigo Testamento até no Novo. Então, Deus sempre tem uma promessa de perdoar. Você confessou a Deus, Deus ele vai perdoar, né? Porque perdoar quer dizer conferir perdão e restaura a comunhão com Deus. Quando a gente confessa, Deus nos perdoa e restaura a comunhão, né? Então, essa comunhão que foi interrompida pelo pecado que cometemos, ela é restaurada mediante a nossa fala com o Senhor. Senhor Deus, eu pequei, Pai, me perdoa, né? A gente vai pedir na oração, vai falar, Senhor, me perdoa. Senhor, eu pequei, não fui legal, eu fiz isso, aquilo, Senhor, eu me arrependo, me perdoa. Mas tem que ser um arrependimento do fundo da alma, qual você vai se arrepender e nunca mais vai fazer. Arrepender é deixar o pecado e não fazer mais. Não é uma falsa... uma falsa... como é que se diz? Um falso confessar. Eu confesso hoje, daqui a pouco eu tô pecando, mentindo, roubando, enganando, prostituindo, traindo. Não. É confessar e deixar, para que haja misericórdia da parte de Deus. E aí, no 10, para terminarmos, diz assim: se afirmarmos que não temos cometido pecado, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, a gente tem pecado. Mentirosos somos nós e não Deus. Porque a gente foi concebido no pecado. Nós pecamos todos os dias. Mas nós temos o Senhor que é fiel e justo para ouvir e tipo assim, esquadrinhar o meu e teu coração e saber se estamos verdadeiramente confessando, largando o pecado e deixando e tentando ter uma vida com Cristo, né? Porque não tem comunhão das trevas com a luz, não tem como, né? Então, não temos cometido pecado, é mentira que a gente peca, né? Só que isso aqui, Pedro ele vem falar muito também sobre os gnosticismo, que ele negava que as suas ações imorais fossem pecaminosas. Os gnósticos, eles eram totalmente imoral e achavam que não era, mas era totalmente imoral, né? Por isso que Deus vem falar para mim e para você que nós vivemos um Deus moral, nós temos uma moral. E por isso nós não podemos fazer parte daquilo que fere a moral de Deus e a nossa moral como cristão, amém? Que Deus abençoe, que vocês venham ter um sábado abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Um beijo, fica na paz do Senhor.